Bom, essa semana o Brasil acordou com um cheiro de pólvora, vamos dizer assim, no ar. Mais uma vez a gente assiste, né, depois da polícia pacificadora, e de várias situações já históricas que o nosso país já vivenciou, o Rio de Janeiro ele passa a ser notícia no mundo inteiro. Já foi a capital do nosso país, né? Incrível. Mas o fato é que aconteceu uma mega operação policial, mais de 2.500 policiais envolvidos, pelo que eu pude pesquisar. Eles invadiram o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, dois complexos emblemáticos já. O saldo até agora já passou de 100 mortos. Houve o tombamento também de 4 policiais, que é lastimável. Foram mais de 80 pessoas presas. A polícia usou helicópteros, foi atacada com drones, usou drones e também foi atacada com drones, usou blindados, né, da própria corporação. Enfim, uma cena de guerra urbana. De um país que, de soberania e de paz, só existe no papel. Mas o que eu quero discutir aqui, e eu acho que pouca gente está discutindo, e eu não me sinto nem um pouco especial em estar fazendo isso, mas eu acho que é bem relevante, é que isso não é só uma operação. Isso pode se tornar algo muito maior. Eu acho que é o momento que a gente vai poder... É a revelação do Brasil. Porque se a gente levasse o nosso país a sério, talvez aqui, nesse momento histórico, está ou estivesse nascendo uma rara janela de oportunidade, eu diria que histórica, que é a chance de uma grande coesão nacional em torno da segurança pública. Eu particularmente duvido disso. Duvido que a gente vai conseguir, como nação, como povo, como população, como lideranças políticas, realmente aproveitar. Mas há um fato histórico aqui, há uma janela de oportunidade, sim, é inegável. Eu vou explicar para vocês agora depois da vinheta. Só para contextualizar depois da vinheta aqui, no dia 28 agora, o governo do Rio de Janeiro, 28 de outubro agora de 2025, o governo do Rio de Janeiro ele deu início ao que pode se chamar da maior operação policial da história do Estado. O alvo era atingir o Comando Vermelho, o núcleo central do Comando Vermelho, uma facção que domina inúmeras comunidades e mantém um domínio armado, gente. Eles têm controle territorial sobre boa parte da zona norte do Rio de Janeiro. Até essa ocasião foi justamente porque aconteceu um fato anterior, que foi através da Polícia Federal, um desmantelamento de um sofisticado esquema financeiro de lavagem de dinheiro, enfim, proveniente das facções. E parece que, isso eu não tenho certeza, isso eu estou especulando, pelo que eu li no site, os sites também não trazem essa certeza, mas que haveria uma reunião da cúpula do Comando Vermelho, nesta data, em algum lugar estratégico no Rio, justamente para tratar das percas havidas nessa operação que a Polícia Federal fez na Faria Lima, há um tempo atrás, vou colocar aqui uma matéria para vocês recordarem, e aí a polícia resolveu aproveitar e tentar desmantelar ou atingir o núcleo central da facção do Comando Vermelho. Enfim, e aí, vou colocar algumas imagens aqui que a gente viu de tanques, fuzis, corpos no chão, uma loucura. E o Brasil se divide entre os que estão aplaudindo isso e aqueles que estão consternados ou chocados. E aí estão surgindo duas narrativas que não deveriam surgir, na minha visão. Eu até dei uma pesquisada e estava lendo aqui antes de fazer o vídeo. E aí os portais, vamos dizer assim, que tem um editorial mais à direita, ou se posicionam mais com uma visão conservadora, como a Jovem Pan, que efetivamente deu uma diminuída no seu posicionamento, mas a Revista Oeste também eu consultei, e todos eles chamaram isso de a operação mais bem sucedida da história recente do Estado, da Polícia Militar. Disseram que, enfim, sim, houve uma resposta do Estado e que mostrou sua força, o que muitos nós da população comum queremos, e que o crime organizado, sim, precisa ser enfrentado com energia, inteligência
e também asfixia financeira. Também no outro lado, eu acabei lendo também, veículos como o Metrópolis, até o Sul 21, chamaram de chacina. Lideranças, principalmente da esquerda, usaram essa palavra, né? Criticaram a letalidade, denunciaram risco de colapso, a afetação dos direitos humanos, e apontaram que a polícia não planejou, que o Estado agiu sem uma organização e que o Estado, a polícia, enfim, não age onde deveria agir, que seria atingir o comando dessas organizações, dessas facções, e que nunca levou saúde, nunca levou educação ou dignidade. O que também está certo, pessoal. O que também está certo. Retomando, o fato é que o crime organizado no Brasil, ele não é mais só tráfico de drogas. Ele se tornou territorial e financeiro. O crime organizado, ele está no morro, sim, com um fuzil na mão, mas ele também está na Faria Lima. Ele está no mercado financeiro. Ele já é uma elite econômica do nosso país. As operações de lavagem de dinheiro, nos fundos de investimento, nas consultorias que recebem dinheiro sujo para lavar, transmitido de capital. A esquerda tem razão, sim, quando diz que o crime também veste terno. É verdade. O crime também veste terno e colarinho branco. E a direita também tem razão quando diz que ele veste colete, ele punha fuzil e arma na mão e alicia menores para o crime. E agora é que é o ponto. Se houvesse no Brasil uma maturidade política de verdade, este seria o momento dessa grande união dessas duas frentes de combate e de posicionamentos. A gente atacar sistematicamente o crime organizado no Brasil. Atacar as elites criminosas que lucram com o mercado financeiro, com essa sofisticada organização criminosa intelectual de finanças, e também atacar os braços armados que dominam territórios e que destroem as vidas das pessoas. Esta seria a grande coalizão nacional. E isso que o Brasil precisa. O pacto pelo resgate dos territórios e pela retomada do Estado democrático de direito. E pela moralização do lucro e do dinheiro, gente. Mas eu acho que não vai acontecer. Porque a política brasileira, e aí eu não sei bem de quem é a culpa, aí é um pouco de divagação minha aqui. Eu acho que a culpa é um pouco das redes sociais, sim, elas, e seus algoritmos, que nos reforçam somente ao ouvirmos o que queremos. E também a guerra de narrativas e a guerra eleitoral que se aproxima. Porque vai se tornar muito mais uma disputa do crédito, do combate ao crime, do crédito da responsabilização pelas mortes dessa suposta chacina que não aconteceu, na minha visão. Mas vai haver essa narrativa. O que pouca gente realmente pensa é no morador da favela que se esconde no chão, que deita, que fica lá humilhado para fugir do tiroteio. Também ninguém pensa no investidor pequeno que compra as ações das empresas e que, na verdade, elas estão lá lavando dinheiro do tráfico. Ambos estão sendo vítimas, pessoal, do mesmo sistema. E o sistema não é a esquerda ou direita. É o crime. Um tem medo da bala e o outro tem lucro com sangue. E agora que é o momento de a gente... Seria o momento, né? Vou colocar aqui como uma possibilidade de a gente ter a coragem de enfrentar isso com essas duas frentes. Com a farda e com o fuzil na mão do Estado, sim, da segurança pública, mas também com a fiscalização, com a coerção a esses esquemas e sistemas financeiros complexos. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. A gente vai ficar vendo o mesmo roteiro, vendo a mesma comoção, as mesmas manchetes, a indignação dos dois lados, e depois eu acho que inevitavelmente também um esquecimento. Mas eu gosto de sonhar, eu sempre sou um sonhador e um otimista. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Acho que era importante dar essa contribuição, plantar essa ideia, ou falar essa ideia, de que dá para unir o país contra o crime. Quem não assistiu Narcos? Enfim, é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. 420 já segundos de hoje, fica por aí. Se tu gostou do tema, curte, compartilha, me xinga, me elogia, me comenta, enfim. Obrigado.